A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, formou maioria de votos nesta quarta-feira a favor de validar no Brasil a condenação da Justiça italiana contra o ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, por estupro. 5 ministros seguiram a posição do relator, ministro Francisco Falcão, a favor da transferência do cumprimento da pena de 9 anos de prisão para o Brasil. Os magistrados seguiram a posição do relator para que a pena transferida tenha seu início em regime fechado, a ser executada pela Justiça Federal de Santos. Também acompanharam a determinação para que eventuais recursos apresentados pela defesa de Robinho não tenham o poder de suspender o efeito da decisão do STJ. Até o momento, só o ministro Raul Araújo divergiu, votando contra a homologação da decisão estrangeira. A sessão ainda não terminou e os ministros continuam votando. Ao todo, 12 ministros da Corte Especial participam do julgamento. Vamos começar agora com Pedro Teixeira, que tem as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Pedro. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Atualizando o placar, 9-2. 9 ministros votaram a favor da homologação da decisão da Justiça italiana, que condenou o Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Divergiram do relator os ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves. Bom, só para a gente explicar agora, neste momento, o ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, que preside esta sessão especial na tarde desta quarta-feira, está discutindo justamente o ponto sobre a aplicação imediata desta decisão do STJ. Isso porque o relator, o Francisco Falcão, indicou o seguinte no voto dele, que ele propôs que eventuais recursos que não tenham potencial de suspender efeito da decisão do STJ. Portanto, se, por exemplo, a defesa do Robinho decidir recorrer desta decisão do STJ no STF, o recurso apresentado pela defesa não teria valor. A decisão do STJ seguiria valendo, ou seja, já para aplicação para que a Justiça Federal de Santos, que seria a Justiça Federal responsável pela aplicação desta decisão do STJ, possa dar com continuidade, condução à prisão do Robinho, inicialmente em regime fechado. Eles estão discutindo essa possibilidade, isso porque existem diversos precedentes jurídicos para que a defesa apresente um habeas corpus no STF, anulando esta possibilidade. Afinal de contas, é a possibilidade neste momento para o recurso que a defesa pode apresentar, neste caso do Robinho. Portanto, para a gente esclarecer para quem nos acompanha em casa, o STJ decidiu homologar a decisão da Justiça italiana, que condenou o Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo a uma jovem albanesa. O crime foi cometido em 2013. A decisão final da Justiça italiana aconteceu em janeiro de 2022 e aí eles iniciaram o trâmite solicitando para que a Justiça brasileira homologasse essa decisão e a punição imposta ao Robinho pudesse ser cumprida aqui no Brasil. O STJ concordou com este pedido feito pela Justiça italiana. É importante ressaltar que a defesa pontuava que havia alguns questionamentos, alguns pontos que poderiam, de certa forma, impedir esta decisão, mas o relatório, por exemplo, apresentado pela Procuradoria-Geral da República, concordava com a possibilidade de homologação e foi justamente neste sentido que os ministros decidiram. Eles estão discutindo agora, neste momento, apenas essa questão sobre a aplicação imediata da decisão do STJ, que era um ponto que foi destacado pelo ministro Francisco Falcão, que era o relator deste caso aqui no STJ. Existe uma divergência jurídica sobre a aplicação desta medida. Estão decidindo qual será o ponto adotado nesta decisão do STJ, que homologou a decisão da Justiça italiana, que condenou o Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Volto com você, Leandro. Obrigado, Pedro Teixeira. Qualquer informação pode acionar a gente aqui que você volta direto aí de Brasília. Obrigado por enquanto.
Vamos analisar esse assunto com o nosso time agora. Quero pedir desculpas à Ana Amélia, porque eu a interrompi. Sempre quando acontece um breaking news, a gente interrompe de vez para poder dar a notícia de imediato. Desculpa pela interrupção. Ah, mas essa é a notícia, Leandro. Essa é a notícia no país do futebol. Além dele, tem o Daniel Alves, né? Então, realmente, isso é prioridade. É uma decisão importante da Justiça, no caso, o Robinho. Tá certo. É isso mesmo. Ana Amélia, a defesa do Robinho fala que validar a sentença aqui no Brasil viola a Constituição. Eles são contrários, por exemplo, à decisão agora do STJ. Qual a sua avaliação? Concorda ou não? Olha, o problema da decisão da Justiça não se discute, né? A decisão a gente vai ter que acatar e respeitar. Esses temas que envolvem figuras notáveis, como é o caso do Robinho, como é o caso do Daniel Alves, elas têm um componente que é a opinião pública, que interfere, eu acredito, também em processos como esses muito rumorosos. O caso do Daniel Alves, também os valores que estão implicados, que só no que ele tem que pagar 1 milhão de euros, não é pouco dinheiro. Então, a advogada da vítima, no caso do Daniel Alves, disse que a justiça só existe para os ricos, não existe justiça para os menos favorecidos. Então, é uma discussão que levaria muito você abordar o impacto que isso, na opinião pública, e há muitos defensores dos dois atletas que comprometeram gravemente, eu acredito, como avaliando do ponto de vista ético, as suas carreiras profissionais. Brilhantes jogadores, atletas com prêmio, grandes vitórias, torcidas fantásticas pelo trabalho feito por eles, e de uma hora para outra entram num crime que não é aceitável hoje, que é o crime do estupro. Então, realmente, a violência contra a mulher é o mais forte contra o mais fraco. Então, só nesses aspectos, então, você teria que fazer essa avaliação. Mas ela tem esses caráteres, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da popularidade, do ponto de vista do dinheiro que é envolvido em processos rumorosos como esse. Então, a gente fica numa situação que, às vezes, a letra da letra da lei, a letra do processo penal, ela fica, para nós, incompreensível sob esses aspectos de praticar uma verdadeira justiça. E todos esses lados têm que ser avaliados. Então, mas, de qualquer maneira, a carreira dos dois fica seriamente abalada e comprometida. A imagem, pelo menos, do atleta. Então, eu acho que a análise é um pouco assim à margem do aspecto jurídico propriamente dito, que o Pedro e o Felipe, como especialistas na área do direito, podem ter uma palavra muito mais abalizada e muito mais técnica do que uma avaliação política, como eu estou fazendo, e também como jornalista. Pedro, sem contar que agora a decisão pode ser questionada também, né? No fim do processo, pode ir para o Supremo Tribunal Federal, como disse o nosso repórter Pedro Teixeira. Pode, porque é uma decisão absolutamente inédita de você aplicar no Brasil uma legislação italiana. Eu ainda preciso conversar com especialistas em direito internacional para ver como isso vai se dar e que precedente que isso abre na jurisdição brasileira. Porque vamos lembrar como foi esse processo. Robinho foi condenado na Itália e aí estava aqui no Brasil quando isso aconteceu. Portanto, a justiça italiana pediu, num primeiro momento, a extradição dele para que ele fosse cumprir pena lá, onde ele jogava. Aí a justiça brasileira negou o pedido de extradição e muita gente pode se perguntar, mas por que deram o pedido de extradição, concederam a extradição ao Cesare Battisti durante o governo de Michel Temer? Lula primeiro negou, depois o Michel Temer deu a extradição. Cesare Battisti, que foi acusado de terrorismo e de atentados e de assassinato, inclusive, foi extraditado e cumpre pena na Itália, prisão perpétua. Porque o Cesare Battisti era um cidadão italiano e o Robinho é um cidadão nato brasileiro. A legislação brasileira não permite a extradição de pessoas que nasceram aqui, que são cidadãos brasileiros. E aí criou-se um impasse, né? Porque o Robinho, então, se ele saísse do Brasil, ele poderia ser preso em qualquer outro país do mundo que tivesse algum acordo de extradição com a Itália. Então ele tratou de ficar aqui, o que passou uma imagem muito forte de impunidade aqui no Brasil. E aí houve esse pedido da justiça italiana para que ele cumprisse no Brasil uma pena que foi determinada na Itália.
Então, criou-se ali uma zona cinzenta que pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. E acredito que é em cima dessa zona cinzenta que vai trabalhar a defesa de Robinho nesse momento. E como bem lembrou a Ana Amélia, olha que coincidência, no dia em que decidem pela liberdade do Daniel Alves, mediante um pagamento de uma multa, sai essa decisão do Robinho aqui no Brasil. 2 jogadores brasileiros, 2 acusações de estupro. Agora, Felipe, como disse o Pedro aí na afirmação, é um caso inédito e a defesa fala o seguinte, que validar a sentença aqui no Brasil viola a Constituição porque a Carta Magna proíbe a extradição de brasileiros. Se sustenta esse argumento, apesar de realmente a Carta Magna proibir a extradição, na sua avaliação? Eu acho que não, porque não se trata de uma extradição, né? Se trata de um cumprimento de uma pena. Repare, o STJ não entrou no mérito se o Robinho é culpado ou inocente. Isso já foi decidido pela Justiça italiana. O que o STJ fez foi validar ou não essa sentença para cumprimento no Brasil, sem entrar no mérito. Não analisou novas provas, não analisou testemunhas, declarações, nada disso, não é isso que cabe ao STJ. Agora, eu concordo com a senadora Ana Amélia e também com o Pedro, que uma decisão nesse sentido acaba com uma imagem muito ruim de impunidade dentro do país. A gente está falando, e de novo é a coincidência, 2 atletas mundialmente famosos em casos análogos em crimes de estupro, que um está preso na Espanha e foi solto será solto, ainda não, mediante pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, estamos falando de 1 milhão de euros, fiança que, segundo algumas apurações, e eu ainda preciso confirmar essas apurações, Leandro, seria pago pelo pai do jogador Neymar, ou seja, pelo próprio Neymar, o que envolveria mais um terceiro jogador de futebol, nesse caso, uma espécie de parceragem, uma parceragem do mal, né? Os parças, né? Na linguagem da bola, na linguagem do futebol, envolvendo ainda mais essa imagem do Brasil, do futebol brasileiro. Então, a gente está falando também de imagem pública, a gente está falando também de comunicação, mas na parte jurídica, o que o STJ está fazendo é perfeitamente, é um movimento legal perfeito, não entrou no mérito e apenas referendou uma decisão que foi feita pela Justiça italiana. Cabe o recurso ao STF e o STF vai ter que julgar esse caso, que é inédito.